Louvado seja o nome do nosso Deus. Convido aos irmãos a abrir a palavra do Senhor no Salmo 25. Salmo 25. Todos encontraram? Amém. Salmo 25, verso 14. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. A intimidade do Senhor é para os que os temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. É a partir daqui que a gente vai refletir nessa manhã sobre a mensagem do Senhor. Um versículo aparentemente simples, mas que traz algumas palavras que são extremamente importantes para a nossa vida: intimidade, temor, conhecimento e aliança. Quando ele fala desse conhecer, irmãos, ele está falando de um conhecimento que não é só racional, é um conhecimento de experiência. É alguém que conhece alguma coisa porque experimenta. E o mais interessante é que quando nós estudamos algumas questões, o Charles Spurgeon, um pregador muito famoso, ele diz que no Salmo 22, Davi estava com o rosto no chão, onde ele faz uma oração ali de desespero: Deus meu, por que me abandonaste? É algo que a gente vai ouvir nos lábios de Jesus, lá na cruz. O Salmo 23, ele já estaria ali de pé, na certeza de que o Senhor é o pastor e de que Ele não tem falta de nada. No Salmo 24, ele estaria sentado, refletindo, observando e questionando o seu próprio coração: quem pode subir ao monte do Senhor? E quem pode permanecer em seu santo lugar? Mas quando ele chega no Salmo 25, Spurgeon diz que nesse salmo Davi cai de joelhos e estende as mãos aos céus. Porque no início desse salmo, do verso 1 até o verso 7, nós vemos Davi pedindo proteção. Ele pede ao Senhor, ele olha: Senhor, eu entrego a Ti a minha vida, eu confio no Senhor. E quem confia em Ti jamais será envergonhado. Está aí o verso 3, Ele pede essa proteção ao Senhor, ele entrega a sua vida, ele entrega-se todo no altar do Senhor, pedindo proteção do Senhor. E em seguida, no verso 4, ele começa a pedir orientação. Mostra o meu caminho certo, Senhor. Ensina-me aonde eu devo andar. Guia-me na Tua verdade e ensina-me, pois és o Deus que me salva, e em Ti eu ponho a minha esperança todo o dia. Ele pede orientação. Imagina você, no momento da sua vida, Senhor, olha, aqui está o meu coração, aqui estão as minhas esperanças, aqui está todo o meu ser. Eu não sei mais o que fazer, Senhor. Por isso eu peço ao Senhor, Deus, que me ensina. Ele não está pedindo para o pastor ensinar, ele não está pedindo para o líder ensinar, ele não está pedindo para um professor ensinar, ele está pedindo para o Senhor. Senhor, me ensina. Eu preciso aprender a andar nos caminhos que o Senhor tem reservado para mim. Me ajuda, Senhor, a andar de forma correta. Porque só no Senhor eu tenho esperança, e no Senhor eu ponho a minha esperança todos os dias. E em seguida ele pede perdão.
Porque todas as vezes que nós nos achegamos perto do Senhor, nós entregamos, nós pedimos orientação e o Senhor nos lembra de quem nós somos e do que nós fazemos. E Davi também teve consciência dos seus pecados da juventude. E ele pede perdão pelos pecados e pede para que o Senhor não se lembre mais desses pecados. A partir daí, irmãos, a partir então do verso 8, ele, com todo o coração, ele começa a colocar alguns atributos do Senhor. O Senhor é bom e justo. O Senhor mostra o caminho correto aos que se desviam. O Senhor guia os humildes na justiça. O Senhor ensina o seu caminho. O Senhor conduz com amor e fidelidade. Todo mundo? Não. A todos que cumprem a sua aliança e obedecem os seus preceitos. Verso 10. Mas ele faz isso porque eu sou bom? Porque eu mereço? Não. Por causa do teu nome, Senhor. Perdoa os pecados, os meus pecados, que não são poucos, mas são muitos. E ele mostrará o caminho que devemos escolher, vivendo em prosperidade e seus filhos herdando a terra. O Senhor e aí ele vem, com esse texto, que a intimidade do Senhor é para os que os temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Irmãos, temor mais aliança é igual a intimidade. O problema dos dias atuais é que nós confundimos ser íntimo de ter intimidade. Como assim? Talvez vocês pensem, como assim ser íntimo não é a mesma coisa de ter intimidade com alguém? Não necessariamente. Quando nós, por exemplo, eu posso andar com você, alguém que não nos conhece, nos vê nos cumprimentando com um beijo no rosto, com um abraço, e às vezes a gente conversa ali assim e tal, a pessoa vai olhar e falar assim: são íntimos, beijaram no rosto, se abraçaram, estão conversando amigavelmente, são íntimos, têm intimidade. Opa, não, são íntimos, não necessariamente têm intimidade. E eu vou explicar o que é ter intimidade. Calminha. Muitas vezes, casais são íntimos, mas não têm intimidade. E o problema é que quando nós chegamos nos dias atuais, nós vemos muita gente e muitas igrejas buscando intimidade com Deus. Buscar intimidade, a palavra intimidade virou um negócio assim, todo lugar tem que ter intimidade com Deus. E aí o que a gente ouve? Nós ouvimos louvores que dizem: eu quero te tocar, eu quero te abraçar, eu quero te beijar, eu quero afagar os seus cabelos, eu quero ser íntimo. Então eu não quero ter intimidade. Nós transferimos o ser íntimos entre seres humanos para ser íntimos com Deus. Não dá para ser íntimo com Deus. Nós não temos como ser íntimos com Deus dessa forma. Deus não vai se assentar do seu lado para você acariciar os cabelos dele, para você pegar na mão dele, para você beijar no rosto dele. Nos tempos de Jesus ainda era possível, porque ele estava aqui em carne e osso. E as pessoas viam: olha, aquele fulano é íntimo de Jesus. Muitos eram íntimos de Jesus, mas poucos tinham intimidade com Jesus. Para você ver que é um negócio tão... hoje está na boca de todo mundo a tal da intimidade. Mas na palavra de Deus,
a única vez que essa palavra intimidade aparece é nessa passagem, nesse versículo. A palavra intimidade só aparece uma vez em toda a Bíblia, e é nesse versículo, aonde o Senhor diz que a intimidade dele é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Então, ok, ser íntimo então são essas questões que nós conhecemos, né? É abraçar alguém, é dar um beijo no rosto, é caminhar de mão dada, né? Ou abraçado e tal. Isso é ser íntimo. Mas o que é ter intimidade? O que engloba então a tal da intimidade? No que diz respeito a Deus, temor e aliança. Temor, algo que tem se perdido há muito tempo. Há muito tempo nas igrejas, no coração das pessoas, tem se perdido esse temor a Deus. E o que seria esse temor a Deus? Esse temor a Deus, irmãos, quando nós olhamos as Escrituras, nós vemos um temor que toma conta do coração sempre que Deus se manifesta. É um assombro por algo que você nunca viu. Porque é muito fácil eu cantar, eu quero te ver, eu quero te tocar, eu quero te abraçar, na tua presença dá vontade de pular, dá vontade de gritar, dá vontade... Isso é querer ser íntimo. Mas aquele que tem intimidade com Deus, ele olha as Escrituras, e todas as vezes que o Senhor se manifesta em glória e poder, a pessoa cai de joelhos como morto. Tamanho assombro, tamanha beleza, tamanha santidade que é manifestada ali diante dos teus olhos, coisa que jamais foi visto, e a pessoa cai como morto. É um assombro. Ao mesmo tempo, um medo terrível toma conta do seu coração. Por que o medo? Porque nós temos medo daquilo que nós não compreendemos, daquilo que nós não conhecemos. E quantas vezes estes homens, na palavra do Senhor, foram tomados de assombro, de medo, de terror, quando Deus se manifestou. Ai de mim que sou pecador, que vivo no meio de um povo de lábios impuros, e os meus lábios também são impuros, e os meus olhos viram a Deus. Vou ser consumido, por quê? Porque eu sou um homem pecador. Assim diz Isaías. Quando os olhos deles viram o Senhor. João, quando ele tem a manifestação do Cristo glorificado, ele num domingo de manhã, ele é levado à presença do Senhor em espírito, e quando ele ouve a voz daquele que não pode morrer, porque ele vive eternamente, ele cai de joelhos como morto, tomado de tamanho terror, assombro, porque ele está diante daquele que é 3 vezes santo. Temor, irmãos, é reverência, diz respeito a uma reverência, a uma postura de corpo, a uma postura de ser, a reverência de quando você se cala para poder ouvir Deus falar, a reverência de aguardar Deus terminar de falar, para depois, se nós tivermos alguma coisa a acrescentar ou a perguntar, aí sim nós falamos. Quando Deus nos chama à oração, não pensa que é você que ora porque você quer, é o Senhor que te chama, e você vai orar àquele que te chamou para a oração. E a oração é muito mais do que você falar, é principalmente você escutar a Deus. É ajoelhar-se, é prostrar-se na presença daquele que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É ter a sensibilidade no coração, na alma, para ouvir o Espírito Santo falando contigo.
e aguardar o tempo que é necessário, enquanto Ele fala, e você se cala, e você compreende aquilo que foi falado, e a tua resposta ao chamado de Deus também está envolvido nessa questão de temor, porque o temor envolve uma resposta de obediência à palavra, de obediência ao chamado. Não é isso que o verso 10 diz? O verso 10 diz que o Senhor conduz com amor e fidelidade. Todo mundo? Não, mas a todos que cumprem sua aliança e obedecem os seus preceitos. O temor, irmãos, não é só terror, assombro, medo, reverência, mas é também quando nós somos atraídos por uma beleza a qual nós jamais vimos, a qual nós jamais sentimos, e é como se fosse um grande imã que nos atrai, nos puxa e a gente não consegue se afastar. Sabe, não sei se vocês já viram algo tão lindo que você não consegue tirar os olhos. Em um momento das nossas viagens de férias, nós vimos o céu de uma forma tão extremamente linda, tão extremamente perfeita, enquanto olhávamos. Perfeição, irmãos, não tinha outra palavra para descrever, era perfeição. E à medida que a gente estava subindo assim, na estrada, parece que o céu vinha descendo, a gente ia subindo, parecia ter aquele encontro. Aí eu fiquei assim, acorda, porque eu estou dirigindo, não posso ficar focado no sol, senão eu vou bater em alguém. Mas é ser atraído por algo tão belo, tão maravilhoso, tão espetacular, que o teu coração transborda de alegria, se enche de uma presença tão forte, tão plena do Espírito, que é como se você não conseguisse tirar os olhos dali, e se o Senhor voltasse naquele momento, aquele seria o momento perfeito. Isso é temor a Deus. Temor a Deus é você saber que quando você adentra esse lugar, irmãos, esse lugar ele não é santo, mas ele se torna santo à medida que nós chegamos aqui. E muitas vezes o que acontece, meus queridos, é que nós estamos aqui, um grupo, já em oração, já adentrando a presença do Senhor, o Senhor já adentrando os nossos corações, enchendo este lugar com a sua presença. E aí nós chegamos displicentemente e adentramos um lugar enquanto a oração está sendo feita, como se não respeitássemos o lugar, como se não respeitássemos aqueles que já estão ali. Por isso é importante o tempo de Deus na nossa vida, o tempo de chegar, o tempo de sair, o tempo de permanecer. Quando chegarmos a este lugar e pessoas já estiverem em oração, a nossa atitude de reverência, de respeito, de postura diante do Senhor é aguardar na porta até que a oração que está sendo feita seja terminada, para que nós possamos adentrar este lugar. Irmãos, isso é tão sério, isso é tão forte, que nos tempos antigos, uma mulher chamada Teresa de Ávila, ela era conhecida como uma mulher de oração. E as orações dessa mulher eram tão intensas, tão fortes, e a presença de Deus fazia tão viva nos lugares onde essa mulher começava a orar, que relatos de pessoas que a conheciam diziam que ela chegava a levitar do chão 1 metro. Tamanha era a intensidade da oração. E detalhe, ninguém conseguia entrar no lugar onde essa mulher estava orando. Tamanha a presença de Deus naquele lugar, naquele ambiente. Enquanto ela estava ali orando, as pessoas não conseguiam entrar, nem por displicência, falta de temor ou respeito, elas não conseguiam entrar, porque a presença de Deus ali, naquele momento, era muito, mas muito forte, muito intensa. Esse era o temor que essa mulher trazia no coração. É o temor que o Senhor espera que cada um de nós tenhamos no coração. E é esse temor, amados, que vai nos conduzir à intimidade.
O problema é que quando o temor ao Senhor, quando esse temor ele não acontece dessa forma no nosso coração, o temor que não nos conduz à intimidade, ele nos transforma em pessoas supersticiosas, medrosas e cínicas. Quando nós não temos o verdadeiro temor a Deus no coração, nos tornamos supersticiosos. Não posso comer tal coisa porque é tal dia, é um dia santo, um dia sagrado, e eu não posso comer determinados alimentos. Não posso pegar em determinada coisa porque não posso. Tenho que orar um Pai Nosso antes de eu dormir, porque senão, misericórdia. Se eu faltar na ceia, eu vou perder a salvação. Superstições. Isso não é temor, isso é superstição. Medo. O pastor chegou no domingo, vamos ler Apocalipse. Nossa, misericórdia. Arrepia até a unha. Que medo, Apocalipse, meu Deus! Ué, é o temor que não te conduz à intimidade, te leva ao medo. Ou nos tornamos cínicos. Apocalipse. Dia santo, ceia. Toma ceia, qualquer um para tomar ceia. Tem agora coisa. Aí eu venho de qualquer jeito, de qualquer forma, quero sentar à mesa. Imagina, por exemplo, você dentro da sua casa, aí você chama o filho para almoçar. Aí teu filho vem coberto de barro, sujeira, de cocô, da cabeça aos pés, fedendo. E quer se sentar à mesa para comer, com aquela mão fedida, todo fedido. É o cínico, que no dia da ceia, ele vive na podridão o mês inteiro. Aí no dia da ceia, ele quer sentar na mesa santa do Senhor, para compartilhar do sacrifício de Jesus. Esse é o cínico. Então o temor do Senhor, que não me conduz à intimidade, ele me transforma numa pessoa supersticiosa, medrosa e cínica. A intimidade do Senhor é para os que o temem. Esse temor que me conduz à intimidade, Ele vai me dar a possibilidade, a oportunidade de conhecer. Não apenas por livros, por leituras, por momentos intelectuais. Não é o conhecer a um Deus porque eu passei 10 horas dentro de uma biblioteca, lendo livros de N autores, de um monte de teólogos, de um monte de estudiosos. Não é isso, não é esse tipo de conhecimento que ele está dizendo. É o conhecimento de alguém que experimenta a presença de Deus. É esse experimentar a presença de Deus que pode ser de muitas formas, irmãos. Deus, ele se manifesta de N formas para N pessoas. Deus vai falar e vai se manifestar diante de você de forma que você possa entendê-lo, de forma que você possa compreendê-lo, desde que o teu coração seja um coração que tenha um verdadeiro temor ao Senhor. Assim como nós vemos lá o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus do pastor Maurício, o Deus da irmã X, do irmão Y, Deus, ele se revela a mim e a você de formas que nós possamos compreender. Deus não vai se revelar para você da mesma forma que ele se revelou a mim, porque de repente
aquele jeito que ele falou e se revelou para mim, eu vou entendê-lo. Mas se ele fizer do mesmo jeito contigo, talvez você não entenda, não compreenda. Por isso Deus, Ele é um Deus pessoal. Ele é um Deus que fala com cada um, porque Ele conhece a cada um pelo seu nome, pela forma como você foi criado, porque foi Ele quem nos criou. E Ele sabe como falar com cada um dos seus filhos e filhas. Ele sabe que não vai, Ele é um Deus que Ele não estabelece um padrão. Olha, o padrão para falar com as pessoas é esse. Não. Aquele meu filho, eu vou falar com ele desse jeito, porque ele entende, desta forma. Aquela minha filha, eu vou falar com ela desse jeito, porque ela entende desta forma. Muitas vezes, irmãos, Deus precisa falar duro comigo para eu entender. E eu compreendo a dureza. Mas se ele de repente falar duro com determinadas pessoas, a pessoa vai se desmanchar, vai acabar e ele vai destruir a pessoa. E ele sabe disso. Então ele vem com uma dureza com um, mais brando com o outro. Uma palavra de exortação, de ânimo para aquela determinada pessoa. Uma palavra de repreensão para o outro. Por quê? Porque foi Ele quem nos criou. E Ele sabe como tratar cada um de nós, porque somos seus filhos e filhas. É esse o conhecimento que o salmista Davi está falando. Deus conhecia Davi. Deus sabia dos erros e dos pecados de Davi. Deus sabia que Davi precisava desesperadamente de orientação para a sua caminhada. Enquanto pai, enquanto rei, enquanto marido, em todas as áreas da sua vida. Isso não quer dizer que Davi vai ser bom em todas as áreas da sua vida, e nós sabemos que ele não foi. Mas o principal propósito para o qual Davi veio a este mundo, ele cumpriu. Davi foi o rei mais amado que Israel teve. Davi foi aquele que unificou as 12 tribos de Israel. E enquanto Davi foi rei, ninguém sobressaiu sobre Israel, porque o Senhor era com ele. Davi, chamado de um homem segundo o coração de Deus, porque ele não pecava, não errava, não, porque ele estava sempre pronto a se arrepender, sempre pronto a abandonar o seu pecado de estimação e correr para os braços do Pai, onde ele encontrava acolhida, muitas vezes repreensão, mas Deus só corrige aquele a quem Ele ama. É esse temor que nos leva à intimidade com o Senhor e no qual Ele nos faz conhecer. E conhecer o quê? A aliança. Ah, irmãos, a aliança do Senhor. Essa intimidade com Deus, ela é tão forte, ela é tão profunda, que quando nós olhamos as Escrituras, lá em Gênesis 5, você vai encontrar um homem chamado Enoque. Ah, o Enoque. Gosto demais do Enoque. Enoque foi o pai de Matusalém. Matusalém foi o homem que viveu mais tempo nessa terra. Enoque, depois de ter gerado a Matusalém, ele viveu 365 anos, no geral, né? Com 65 anos, teve Matusalém. Depois ele teve mais filhos e filhas. E, num geral, ele viveu 365 anos. Num tempo em que as pessoas viviam 800, 900, 950 anos. Ele morreu como quase que uma criança, um adolescente, um pré-adolescente, com 365 anos. Detalhe, ele não morreu, mas ele foi alguém que teve intimidade com Deus, ele andou com Deus e já não foi mais encontrado entre os homens, porque Deus tomou Enoque para si.
E quando eu falo de intimidade, irmãos, eu não estou falando só da intimidade que acontece quando Jesus nos fala para orar lá no quarto e fechar a porta, estar, né, no secreto com Deus que te vê em secreto. Eu não estou falando dessa intimidade. Davi não está falando dessa intimidade. Davi está falando de uma intimidade aonde a transformação acontece aqui dentro. É essa intimidade que Davi está falando, de algo que te transforma de dentro para fora, porque à medida que temos um encontro com o Santo dos Santos, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, aquele que é 3 vezes santo, irmãos, toda a impureza do nosso coração, da nossa alma, ela é consumida pela santidade de Deus. E essa palavra que nós lemos, o objetivo maior desta palavra é santificar o nosso coração, mas antes de santificar o nosso coração, ela mostra o pecado que existe em nós. É essa palavra que nós conhecemos como a lei de Deus, os mandamentos de Deus, e muitas vezes, até conversávamos nas últimas sextas-feiras, que o Senhor, Ele nos dá orientações. Ele deu 10 mandamentos, por exemplo, para Moisés, e nós entendemos como leis, como ordens que precisam ser seguidas, quando na realidade nós poderíamos olhar como amigos que o Senhor nos deu para guiar-nos nos caminhos que Ele tem para nós, como amigos. Mas quando nós olhamos como leis e mandamentos, se torna pesado, sofrível, duro de ser obedecido. Essa intimidade com Deus, irmãos, é nessa relação com Deus que Ele revela os seus propósitos, os seus planos, que Ele se revela a nós. Falei de Enoque, mas não temos só Enoque, nós temos, por exemplo, Noé. Noé foi alguém que Deus olhou e falou assim: olha, eu vou revelar a você que eu vou destruir todo mundo e vou começar vou começar tudo de novo, né? Uma nova criação, a partir de vocês aí a gente vai começar tudo de novo. Deus é aquele que chamou Abraão para o seu conselho, porque quando ele olhou vamos destruir Sodoma, mas será que eu ocultarei de Abraão aquilo que eu pretendo fazer? Ele não ocultou de Abraão, mas chamou Abraão e falou: olha, é isso que vai acontecer. Aí Abraão entra na conversa: tá, mas se tiver tantos, o Senhor perdoa, se tiver tanto, né? E o Abraão vai abusando um pouquinho. Mas por que ele faz isso? Porque ele tinha intimidade. A gente não vê o Abraão: eu vou abraçar aqui, o anjo do Senhor que chegou, vou dar um beijo no anjo do Senhor, vou dar um abraço, chega aí, anjo do Senhor, você está desse jeito. Quando ele vê o anjo do Senhor, ele cai de joelhos. Ele não era íntimo, mas ele tinha intimidade. Ter intimidade com Deus é ter um coração que teme, que tem um verdadeiro temor ao Senhor. Ter intimidade com Deus, irmãos, é conhecer a sua aliança. Qual é a aliança de Deus para nós? Vocês lembram da aliança de Deus? Quando nós lemos lá em Lucas 10, um perito da lei que pergunta a Jesus assim: Senhor, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Porque houve uma aliança primeira, que foi a aliança da circuncisão, né? Apesar de que são várias alianças que existem na Escritura. A aliança de Deus com Adão, depois com Noé, com Moisés, com Abraão, depois com Moisés, com Davi, até chegar em Jesus. Por quê? Porque em todas essas alianças nós fomos quebrando elas. As alianças que foram estabelecidas até Jesus estavam todas sendo quebradas. E aí Jesus vem e estabelece uma nova aliança conosco, a aliança no seu próprio sangue.
Mas como que eu vou? Então tá bom, pastor, eu tenho um coração que tem temor a Deus. E como que eu faço para conhecer esta aliança? Deus, Ele tinha nos dado 10 amigos. Não foi? Os 10 mandamentos? Era a forma que o Senhor havia nos deixado para que pudéssemos conhecer realmente e viver a aliança do Senhor. São mandamentos que nos dizem como nós devemos adorar a Deus e como nós devemos nos relacionar enquanto seres humanos. É o resumo dos 10 mandamentos, é isso. São mandamentos para adorar a Deus e mandamentos para nos relacionarmos enquanto seres humanos. Mas a gente enxergou isso como algo pesado, complicado. E aí esse perito da lei vem e pergunta: Senhor, o que eu tenho que fazer, né? O que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Em Lucas 10, no verso 27, o Senhor fala para nós o que a gente precisa fazer. Como que nós vivemos a aliança de Deus? Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma, de toda a sua força, de toda a sua mente, e ame o seu próximo como a si mesmo. Essa aliança que o Senhor nos chama a conhecer. Por que o Senhor nos chama para conhecer? Ele vai nos dar, os quais, né, os que temem ao Senhor, Ele dará a conhecer a sua aliança. Como é que eu posso? Ah, pastor, mas isso aí eu já sei. Eu amo a Deus, eu amo também meus irmãos aí. Não. A gente não está entendendo ainda. Ele nos chama para amá-lo, como Ele chamou Pedro. Pedro, você me ama? É lógico que eu amo o Senhor. A pergunta é: você me ama? E ele fala: eu gosto do Senhor, o Senhor é gente boa. Eu tenho intimidade contigo. Ou melhor, eu sou íntimo do Senhor. Apacenta as minhas ovelhas, Pedro. Pedro, você me ama? Ô Senhor, já falei, eu sou íntimo do Senhor. Eu gosto do Senhor pra caramba. Jesus está perguntando: você tem intimidade comigo? E aí talvez esteja na tua cabeça: pastor, mas eu não estou entendendo o que é essa intimidade. Intimidade, irmãos, aliança, ela começa aqui como aliança. É o temor e a aliança que vai me conduzir à intimidade. E o que isso engloba? Engloba compromisso. Quando a gente pensa em aliança, quando você usa uma aliança de casamento, você está dizendo: olha, eu já não estou mais disponível para me relacionar com mais nenhuma outra mulher, não ter mais intimidade com mais nenhuma outra mulher a não ser a minha. Eu estabeleci com ela uma aliança que não tem começo e não tem fim. Eu estabeleci com ela uma aliança que tem valor, que é importante, que é vivida dia após dia, independente se esteja sol ou esteja chovendo, independente se temos ou não comida na mesa, independente se estamos saudáveis ou doentes. É um compromisso que não tem o se. Se você fizer tal coisa, eu vou estar com você, eu vou te amar. Agora, se você fizer diferente, eu não vou amar, não. A aliança, ela engloba isso, irmãos. Entrega, compromisso. E quando a gente fala, quando Deus nos chama para o amor, para amar o outro, o amor é a força mais poderosa do mundo, mas também é aquela que te deixa mais vulnerável. Porque quando você ama alguém, você dá o direito a essa pessoa de te ferir, de te acolher, de curar as suas feridas.
ou de fazer novas feridas. Por quê? Porque existe intimidade. Deus queria ter intimidade com o ser humano, e Ele dá o que Ele tem de melhor, que é o Filho. Nós, muitas vezes, queremos ser íntimos de Deus. Não estamos dispostos a entregar o que nós temos de melhor. Abraão estava disposto a entregar o que ele tinha de melhor. Aqueles irmãos no livro de Hebreus 11 entregaram o que eles tinham de melhor. Muitos deles foram perseguidos, mortos, esquartejados, degolados, para glorificar o nome do Senhor. A intimidade, quando eu digo que a intimidade é a força mais poderosa da face da terra, é porque o temor, ele traz medo, mas o verdadeiro amor, ele lança fora o medo. Eu tenho medo quando eu chego diante de Deus, da manifestação gloriosa. Eu tenho um assombro, um terror. Eu sou tomado por um desespero de alma e de coração, porque eu acho que eu vou ser consumido, destruído, mas a beleza do Senhor, ela me atrai. Porque Deus é amor, e o verdadeiro amor, ele faz com que o medo seja dissipado. Imagina uma criança que foi com os olhos, que estava dormindo, e os pais deixam essa criança em uma floresta escura à noite, e essa criança acorda. Uma criança vai dos seus 10 aninhos, 9, 10 aninhos por aí. Ela é tomada por medo, por desespero, pela escuridão, pelos barulhos. "Ô pai, ô mãe!" E ela grita desesperada, tomada pelo medo, pelo terror, pelo desespero, mas quando ela ouve a voz do pai: "Filho, filha, calma, eu estou aqui." Na hora aquele desespero passa, o medo vai embora, porque o amor foi manifestado. E o Senhor, Ele nos chama para amá-lo. E aqui, irmãos, com todo o coração, com toda a alma, força e mente. Há uns 2 domingos atrás, a Cláudia falou para guardar o coração em Deus, não foi isso? É o que ele está falando aqui. Porque quando a gente olha as Escrituras, nós pensamos que coração, quando a Bíblia fala de coração, você só pensa no órgão coração. Não é verdade? A maioria de nós pensa: guarda o teu coração em Deus. Então eu vou guardar o meu órgão coração em Deus. Quando a Bíblia fala de coração, ela não está falando do seu órgão coração. Quando a Bíblia fala de coração, ela fala do que vem depois aqui, ó. De todo o seu coração. E aí o que ela entende de coração? De toda a sua alma, de todas as suas forças, a vontade, e de toda a sua mente, de todo o seu intelecto. A alma é a fonte das nossas afeições, as nossas emoções. A mágoa, o rancor, o medo, o amor, o cuidado, o acolhimento, tudo isso está dentro das nossas afeições, do que ele chama aqui de alma. De todas as suas forças. Aqui ele fala de vontade, que também está envolvido no coração quando ele diz: a tua vontade precisa estar à disposição do Senhor. Você não pode se deixar vencer pelo comodismo, pela preguiça. Você não pode se deixar vencer por uma idade avançada ou por ser novo demais. E quando ele fala de toda a sua mente, de todo o seu intelecto, ele está falando disso, irmãos, que nós inclusive falamos na sexta, que o crente ele não é alguém chamado para ser bitolado, mas é alguém chamado para pensar.
Ser cristão é principalmente pensar, saber refletir, saber discutir N assuntos com equilíbrio. Por que com equilíbrio? Porque o equilíbrio é um dos frutos do Espírito, o domínio próprio. Não dá para eu querer conversar contigo sobre futebol e a gente ficar gritando, se xingando um ao outro, porque um torce para um time e outro torce para o outro. Não dá para a gente entrar para conversar civilizadamente sobre política, termos pensamentos divergentes, não fala mais comigo. Quebramos a relação, porque pensamos diferentes. Isso não é ser uma pessoa equilibrada. Pessoa equilibrada, que tem domínio próprio, que é controlado pelo Espírito, alguém que tem intimidade com Deus, é alguém que é controlado pelo Espírito Santo de Deus. É alguém em que está sendo desenvolvida a mente de Cristo. É alguém onde está crescendo e pulsando o coração do Cristo. É alguém que vive para fazer a vontade do Pai. É essa pessoa que tem intimidade com o Senhor, é essa pessoa que tem um coração que é tomado pelo temor, reverência, postura, disposição no ouvir, prontidão no falar, no se dispor. É essa pessoa que tem intimidade com Deus. E é muito fácil a gente ver pessoas que têm intimidade com Deus, na sua forma de falar, nos seus pensamentos, na sua palavra, no seu acolhimento às pessoas que não tem nada para dar em troca, principalmente porque às vezes a gente faz alguma coisa para alguém já esperando algo em troca. Vou fazer isso aqui porque eu sei que de repente fulano vai fazer o contrário para mim também. Vou convidar fulano para jantar na minha casa porque eu sei que depois ele vai também querer me convidar para jantar na casa dele. Mas a pessoa que tem intimidade com Deus é aquela que convida para jantar, para comer, para a mesa, pecadores e publicanos, pessoas que não têm nada para ofertar em troca, como Jesus fazia. Jesus comia com essas pessoas e ele não esperava nada em troca. Ele comia porque a mesa era um lugar da intimidade, era um lugar onde ele podia dizer: olha, independente do que você fez, independente de quem você é importante para Deus. E Deus vai falar com você através da minha vida, né? Jesus falando através da minha vida, para que você seja reconciliado novamente com Ele. E isso só acontece num relacionamento de intimidade. É esse chamado que Deus tem para os casais, por exemplo. É esse tipo de amor que o Senhor espera ver nos casamentos. É um formando Cristo na vida do outro. É um olhando e falando: olha, Jesus está sendo formado na sua vida, mas ainda falta isso, e a gente vai trabalhar para que isso aconteça, para que Cristo seja formado na sua vida. O outro olha do mesmo jeito: olha, Cristo, está faltando isso aqui de Cristo em você. Então, a vida de um é o ministério do outro. No casamento, a vida de um é o ministério do outro na comunhão dos santos, na igreja, no lugar onde você olha para um lado e para o outro, você vê filhos e filhas de Deus, irmãos seus, aos quais Cristo entregou a sua vida naquela cruz, para que nós pudéssemos ter intimidade com o Pai, não apenas sermos íntimos. A intimidade, ela requer que você não tenha vergonha do outro. Jesus não tinha vergonha do ser humano. E muitas vezes nós temos vergonha de falar que somos cristãos. Temos vergonha de abrir a palavra do Senhor e compartilhar um texto com alguém. E o Senhor quer ter intimidade com você. O Senhor quer ter intimidade conosco, com a nossa igreja. O que tem nos impedido de ter essa intimidade com o Pai? Será que é a falta de temor? A falta de conhecimento? Ou a falta de viver essa aliança de amor com Ele? Ou com o nosso próximo? Porque o amor, irmãos, ele cobre multidão de pecados. O amor é aquele que se entrega numa cruz por pessoas que não mereciam. O amor é aquele que no momento mais difícil da tua vida, ele está ali do seu lado.
O amor é aquele que, quando você está desesperado, ao ponto de tirar a própria vida, ele vem e diz: olha, calma aí, não faz isso não, porque a vida é muito mais do que isso que você achou que era. O amor é aquele que, quando a gente acha que foi abandonado por todos, ele chega, acolhe num abraço, nos diz palavras que acalmam a tempestade do nosso coração, reordenam os nossos pensamentos e renovam o nosso vigor, a nossa disposição para ir e fazer infinitamente mais do que aquilo que o mundo pensa que nós podemos fazer. Sermos sal e sermos luz, brilharmos não por mérito, mas para a glória do nome de Jesus. Esse é o chamado do Senhor para nós, para que sejamos como Enoque, como Abraão, como Noé, como tantos outros, como os discípulos de Emaús, que no momento mais difícil da vida tiveram um momento de intimidade, porque foram ouvindo e ouvindo, deixando que a palavra adentrasse os seus ouvidos, o seu coração, a sua mente, tomasse todo o seu interior. E aí, naquele momento de maior fragilidade, onde todas as defesas foram abaixadas, o pão é rasgado, os olhos são abertos e a revelação do amor estava diante dos seus olhos. Aquilo fez com que todo o medo fosse embora, encheu o coração daqueles homens de coragem para voltar e dar continuidade ao chamado que o Senhor tinha para a vida de cada um deles. E é isso que o Senhor faz contigo nessa manhã. Ele tem um chamado para você. Cada um de nós aqui, o Senhor fala, se revela de uma forma única e exclusiva. E Ele quer ter essa intimidade. Ele quer que você pare de querer ser íntimo dEle, mas que você tenha intimidade. A intimidade leva você a obedecer, a amar, a se entregar, a não ter vergonha, a assumir uma vida de compromisso real e verdadeiro, onde você diz: eu não sirvo a nenhum outro Deus além do Senhor, o Eterno, o Criador dos céus e da terra, aquele que sustenta o mundo e toda a criação, aquele que sustenta a minha vida, a minha família, que me sustenta dia após dia no meu trabalho, aquele que me acolhe nos momentos de dor e sofrimento e aquele que celebra comigo nos momentos de festa. Bendito seja o nome do Senhor. Eu te convido a orar comigo nessa hora, a orar ao Senhor por intimidade, porque essa intimidade que o Senhor espera de nós, ela vai acontecer à medida que nós abrirmos o nosso coração e permitirmos que o Espírito Santo cause uma revolução dentro de nós. Uma única vez essa palavra acontece nas Escrituras, e é a vez que o Senhor diz que Ele quer ter intimidade com aqueles que os temem, que quer levar aqueles que têm o temor do Senhor no seu coração a conhecer o mais íntimo, o círculo mais perfeito da Trindade. Bendito seja o Senhor, nosso Deus, nosso Pai, louvado seja, porque o Senhor é aquele que nos guarda, é o Senhor quem nos traz a este momento para compartilhar da palavra, que nos fortalece quando estamos fracos, que traz cura quando estamos doentes, que nos levanta quando estamos prostrados. O Senhor é aquele que chega quando todos já foram embora. O Senhor é aquele que tem uma palavra que acalma a tempestade do nosso coração, que reordena o nosso pensamento e que nos dá novo ânimo, nova alma, coragem, disposição e vontade para irmos e fazermos aquilo para o qual nós fomos criados. Viver uma vida para a glória do Teu nome e nos satisfazermos em Jesus, na comunhão dos santos, no olhar a face do nosso irmão e trabalhar investindo na vida do nosso irmão para que Cristo seja formado nele. Bendito seja o Senhor que neste dia nos deu a oportunidade
de mais uma vez compartilharmos da Tua Palavra que é santa e que revela aquilo que existe de pior em nós, para que possamos ser tratados, curados e santificados por esta Palavra e pelo Teu Santo Espírito. Que o amor de Deus, que a graça de Cristo Jesus, que a consolação e a comunhão do Espírito Santo seja conosco não só hoje, mas todos os dias da nossa vida, até a volta de Jesus. Assim nós oramos ao Senhor, no nome santo e glorioso de Jesus Cristo. Amém. Amém e amém.